Hoje vamos conversar um pouco a respeito do PL da impunidade. Foi aprovado na Câmara dos Deputados por 408 votos na semana passada, na última quarta-feira. Existem alguns pontos extremamente importantes que devem ser conhecidos, devem ser refletidos, devem ser pensados e depois cada um e cada uma deve tirar as suas próprias conclusões. Em primeiro lugar, a Lei de Improbidade Administrativa é a mais importante lei de combate à corrupção em vigor no Brasil. Esta lei está vigorando desde 1992 e ela foi aprovada na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Por que esta lei foi criada? Porque se entendia que era insuficiente trabalhar com o direito penal para enfrentar os graves casos de corrupção, por isso se instituiu a Lei de Improbidade para que fossem punidos os casos de improbidade dolosos e culposos, os casos de improbidade em que houvesse enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e violação dos princípios da administração pública. Uma lei considerada uma das mais modernas do mundo, que inclusive criou a figura da inversão do ônus da prova. Se um agente público ganha 3 mil por mês, ou seja, 36 mil por ano, e na sua conta ele ostenta 3 milhões de saldo bancário, o Estado, o Ministério Público, não tem que provar qual foi o ato concreto de corrupção. Ele é que tem que provar a origem desta riqueza. Por essas e outras, que a Lei de Improbidade é considerada uma lei extremamente moderna. 29 anos se passaram e nós tínhamos em debate o PL 10887 de 2018, de autoria do deputado Roberto de Lucena, um projeto com pontos importantes, com pontos consistentes para discussão. Eu, inclusive, classifico a ideia de instituir acordos em matéria de improbidade um ponto relevante, possível, plausível. No entanto, este projeto, que foi objeto, sim, de audiências públicas, o projeto Roberto de Lucena, ele foi totalmente desfigurado em outubro do ano passado, quando foi apresentado o substitutivo do deputado Carlos Zaratini. E esse substitutivo, Zaratini, não foi debatido em nenhuma audiência pública. E esse substitutivo passou por mudanças que o tornaram ainda mais danoso à proteção do patrimônio público, e na última terça-feira foi apresentado o relatório final às 17h10. Às 17h11 começou a se discutir a votação emergencial desse substitutivo. Em 8 minutos, essa votação emergencial foi aprovada na última terça e na quarta, por 408 votos, este substitutivo foi aprovado sem ter havido, repito, nenhuma audiência pública a respeito dele. Muito bom, e aí vocês vão me perguntar, bom, e o que há de tão complicado, o que há de tão ruim neste substitutivo? Bom, em primeiro lugar, ele desfigurou totalmente o substitutivo do deputado Roberto de Lucena, a tal ponto que ocorreu um fato inédito na nossa história política. O autor do projeto, o deputado Roberto de Lucena, votou contra o projeto. Ele é um dos 67 deputados que se posicionou, foi à tribuna e votou contra o projeto. O que ele contém de ruim? Em primeiro lugar, ele deixa de punir todas as improbidades culposas que são punidas hoje. Ele deixa de punir todas as improbidades tentadas. Ele deixa de punir todas as improbidades previstas hoje no artigo 11, como as improbidades com violações de princípios, à exceção de um pequeno grupo descrito no projeto. Inclusive, deixa de punir o nepotismo. É isso mesmo. A contratação de parentes na administração pública, algo que ocorria nos tempos de Dom Pedro, nos tempos de Dona Maria I, a Louca,
foi recolocado na nossa ordem jurídica constitucional como algo normal, não se considerando a ideia da meritocracia, a ideia da impessoalidade, que são princípios e valores republicanos fundamentais. Simplesmente se passou a régua em tudo isso e, a partir da aprovação deste projeto, está permitida a contratação de parentes, o nepotismo. E não para por aí. Afirmou-se que o projeto é uma modernização da punição da corrupção. Ah, é mesmo? Pois então, você chega a ficar perplexo ao verificar que o projeto institui um prazo de 6 meses para que o Ministério Público conclua uma investigação. Eu integro o Ministério Público há 29 anos e eu asseguro a vocês que existem várias investigações nessa área do patrimônio público que demoram muitos anos. E por que demora tanto tempo? Porque muitas vezes nessa área do patrimônio público você tem que obter documentos ou ouvir pessoas em diversos países do mundo. Você tem que trabalhar com a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, de diversas pessoas. Essas práticas lesivas ao patrimônio público muitas vezes envolvem teias complicadas de pessoas, são investigações dificílimas, são investigações complexas. É comum que essas investigações durem muitos anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. É absolutamente comum. E mais, no Brasil continental existem muitas comarcas em que a atribuição do promotor ela é cumulativa. O que significa isso? Que o promotor é um clínico geral. Ele trabalha nos processos da área da infância e juventude, na área da pessoa com deficiência, na área ambiental, do consumidor, processos de família e também na área da improbidade. Ele tem que fazer de tudo um pouco. Ele não faz apenas isso. Ele tem que se virar e fazer de tudo. Portanto, quando se estabelece um prazo de 6 meses para concluir uma investigação, ainda que prorrogáveis por mais 6 e depois não há mais prorrogação, o que se pretende com isso é ter a impunidade garantida por lei. Porque uma investigação pode levar 3, 4, 5, 7 anos. Se você impede a prorrogação desta duração, você está pretendendo obter a impunidade do caso, que ele não seja esclarecido, que ele não seja devidamente apurado. E não é só desta forma que se pretende garantir a impunidade. Vai mais além. Há um instrumento jurídico na nossa sistemática processual que é são os chamados honorários de sucumbência. O que é isso? É uma figura que previne a sistemática processual das ações temerárias, que previne o sistema processual de propositura de ações descabidas, que impede, que justamente assegura o sistema, que previne esse sistema da propositura desse tipo de ação. Então, quando alguém propõe uma ação temerária, terá que arcar com as despesas processuais, com as custas, com os honorários da parte contrária. Não é plausível, não é razoável, não é aceitável que se imagine a hipótese de condenar a pagar sucumbência instituições públicas, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, que cumprem uma missão constitucional, pois o projeto aprovado impõe ao Ministério Público a condenação para pagar honorários de sucumbência em ações improcedentes, em ações descabidas. O que se pretende aqui? Se pretende inviabilizar o exercício da função do Ministério Público. Os defensores do projeto dirão: não, nós queremos impedir que os promotores, os procuradores, abusem do poder, que eles proponham ações descabidas. Mas como? Em 2019, os mesmos deputados aprovaram a draconiana lei de abuso de autoridade com penas altíssimas para esses promotores que abusam do poder. Se já existe a lei de abuso de autoridade, como é que se pode instituir honorários de sucumbência para o Ministério Público? Está se jogando fora a água do banho e o bebê junto. Você não pode ameaçar, intimidar a instituição
por conta dessa situação. Afinal de contas, se você condena o Ministério Público a pagar honorários, quem está sendo penalizado, em última análise, é o próprio povo, é a própria sociedade. E não para aí. A Constituição prevê a imprescritibilidade das ações de reparação por danos ao patrimônio público. Isso está no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, e já foi consagrado em diversas decisões do Supremo. Pois é, o projeto aprovado diz que as ações agora são prescritíveis. Não há mais imprescritibilidade. Não há Constituição, não há Supremo. E mais, no direito penal, existe a prescrição retroativa, considerada um monumento à impunidade. Pois é, o projeto aprovado estende esse monumento também ao campo da improbidade, criando a prescrição retroativa também para o campo da impunidade. E são muitas e muitas e muitas questões como essas, assim como a impossibilidade de propor ações de improbidade para os absolvidos criminalmente, inclusive os absolvidos por insuficiência de provas. Ou seja, o indivíduo é acusado, absolvido por insuficiência de provas e não pode mais ser acusado por improbidade. Mas e se a prova surge dali uma semana ou duas? Não pode mais ser acusado por improbidade. Ou seja, o que se percebe neste projeto é a busca pela garantia da impunidade. Não é um projeto que avança no combate à corrupção, não é um projeto positivo para a sociedade. É uma iniciativa que, infelizmente, prejudica o combate à corrupção, traz impunidade e que não foi debatido este substitutivo em nenhuma audiência pública junto à sociedade civil. Portanto, ele traz um gravíssimo retrocesso no combate à corrupção. E você pode reverter esse estado de coisas, porque como o Brasil é bicameral, essa discussão será retomada no Senado e o Senado pode mudar o curso das coisas, a Câmara pode rever, ou seja, ainda há muita água para rolar por baixo dessa ponte. Portanto, se mobilize, questione, peça ao seu senador que não aceite a aprovação do PL da impunidade, porque ele prejudica a sociedade. Nós precisamos de punição mais efetiva para a improbidade administrativa. Não é razoável que o nepotismo seja permitido, autorizado, que o Ministério Público não tenha plena capacidade de investigar, que seja condenado por honorários de sucumbência, que se estabeleça prazo prescricional para as ações de reparação de danos. Tudo isso não é plausível, não é razoável e há muitas questões aí que devem ser revistas. Portanto, vamos nos unir e pedir ao Senado que corrija os absurdos contidos na aprovação do PL da impunidade. Vamos juntos trabalhar para rever o PL da impunidade junto ao Senado. Forte abraço.